Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Lona Paz, jornalista aqui do Clube Empreendedor, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Impulso E-Commerce. Eu já comecei com o nome da sua empresa para a gente entender como é que funciona. A gente está aqui com o Marcos Lemos, que é CEO da empresa Impulso E-Commerce, empresário. Você já tem bastante tempo aí como empreendedor e empresário. Como é que começou isso? E como é que começou a Impulso E-Commerce também? Primeiramente, agradecer o convite, feliz de estar aqui. Falar sobre e-commerce é algo que eu gosto muito, fico empolgado até. Mas, assim, a minha jornada no empreendedorismo começou em 2016, quando eu fui convidado até pela minha irmã. Ela teve a ideia de criar uma loja online de cosméticos, lançando uma marca própria. Então, ela me convidou. Para mim, era um mundo muito novo na operacionalização de um e-commerce, né? Eu sempre gostei de comprar online, agora vender online era muito novo para mim. Trabalhar diretamente com e-commerce era novidade para você? Completamente, sabe? Completamente. Então, eu fui, topei e falei assim, Mariano, legal, vamos lá. Gosto do desafio, gostava realmente da ideia de empreender. E iniciamos essa marca em 2016. Então, foi realmente quando começou essa minha jornada no empreendedorismo. Eu ainda era CLT, conciliava, mas foi um aprendizado assim do dia a dia, sabe? Então, você começou tendo uma marca. Então, você já começou no empreendedorismo. Exato. Mas a Impulso E-Commerce vem depois. Ela é recente. Quando que surgiu a Impulso E-Commerce? A Impulsa surgiu em 2021, tá? Um pouco ali pós-pandemia, ali no meio da pandemia, né? Ainda tinham muitos negócios impactados pela pandemia, que estavam sendo fechados justamente por conta do fechamento do comércio, né? Então, eu tive muitas pessoas próximas que me tinham como referência de venda online, e algo que eu não sabia, sabe? Porque a gente trabalha e parece que a gente não é visto, né? Mas tudo que a gente faz se torna referência mesmo sem a gente saber, Sem a gente saber, foi impressionante. Então, as pessoas vinham até mim me perguntando como fariam, como que o que era preciso para você ter realmente um e-commerce, né? Para começar a vender online. Porque você vinha do empreendedorismo, então você sabia o que era empreender. E aí, quando você começou com a Impulso E-Commerce, logo ali depois que teve um boom da pandemia em 2020, mas em 2021 a gente ainda tinha esse reflexo. Esse impacto, exato. As pessoas que empreendiam e sofreram o impacto da pandemia recorriam até você como uma referência, né, do que fazer naquele momento. Naquele momento, o vender online, né, você ir para a internet, era a sobrevida daquela empresa. A empresa estava fechada. Você não poderia abrir suas portas para vender, né? Então, muitos negócios passaram a vender online, mas também de forma muito abrupta. Ou seja, sem um conhecimento necessário. Sem planejamento. Sem planejamento. Né, foi aquela coisa assim, até muito do home office, né? As empresas tinham a ideia de que o home office viria em algum momento, mas não tão rápido como aconteceu. Né? Então, muitas empresas tiveram que se adaptar muito rápido. O e-commerce ele surgiu na pandemia, né, Marcos? Surge na pandemia como algo sem planejamento, que as pessoas tiveram que se adaptar, quem empreendia precisava se adaptar, e aí você viu uma oportunidade de surgir ali a empresa Impulso E-Commerce, é isso? Exatamente. Então, quando eu me peguei dando orientação para pessoas próximas para como vender online, eu falei assim, que bacana, gostei dessa ideia de passar o meu conhecimento, minha experiência no e-commerce para outros empreendedores e poder ajudar nesse processo. Né? Então, foi quando eu falei assim, vou, de fato, transformar isso numa empresa. Já tem uma veia empreendedora em mim, então, bacana, eu vou transformar isso numa empresa que eu possa realmente ofertar meu serviço no mercado. Né? E Impulso E-Commerce vem de impulsionar. Exatamente. Né? E aí, quando você começou a perceber, se dá conta de que você se tornou uma referência para outros empreendedores, já que você vinha do empreendedorismo, então você sabia o que era o mão na massa ali, o empreender no escuro, entender os dilemas ali do dia a dia, da rotina de quem empreende. Quando você se deu conta disso, você viu que você podia impulsionar o seu conhecimento, basicamente. E aí você começou a colocar o impulsiona e-commerce em atividade. Esse impulsiona veio daí um pouco, de impulsionar o e-commerce de outros empreendedores? Totalmente. Quando eu tive essa ideia realmente de passar meu conhecimento, eu busquei primeiramente até um método já validado. Eu precisava realmente de um método. Então, qual foi o meu raciocínio? Eu tenho a experiência, só que eu preciso criar um método, então definir um método para passar isso para os meus clientes, para passar isso para as pessoas que vão procurar a estruturação para o e-commerce. Então, eu procurei uma especialização dentro da maior escola de e-commerce da América Latina, que é o e-commerce na prática, né, que é daqui do Rio de Janeiro, inclusive. E o e-commerce na prática me convidou para trabalhar internamente com eles, depois da especialização, justamente por ter esse já conhecimento, né? Então, hoje eu faço parte também do núcleo do e-commerce na prática, tem diversos conteúdos também no Instagram, no YouTube do e-commerce na prática, justamente muito voltada para o início de negócio.
que era justamente esse público que eu queria atingir com esse conhecimento que eu trazia. Tem muita gente que quer empreender, mas não sabe como, né? Tenho vontade de ter uma empresa. E tem gente que não tem nem noção de qual nicho com que nicho vai trabalhar, em qual segmento vai atuar, mas tem aquele sentimento de ter o próprio negócio. Você viu uma oportunidade. Você acha que empreender é literalmente tirar do papel essa ideia, esse instinto, mesmo sem um horizonte ali, sem um norte para seguir? Ou você acha que o empreendedorismo ele surge na oportunidade, como aconteceu para você? Então, eu vejo os dois modos. Eu acho que, primeiro, você ficar atento às oportunidades é bacana, porque eu, por exemplo, tenho 2 empresas e as 2 empresas foram de oportunidade. A minha primeira foi de um convite, onde minha irmã queria criar essa marca própria, e eu vi uma oportunidade de ter um negócio próprio e embarquei na ideia. E o segundo foi realmente uma oportunidade que eu enxerguei também no mercado de ter falta de orientação para alguns empreendedores de início, justamente, e abrir a minha segunda empresa. Então, eu acho que você iniciar no empreendedorismo tem a ver muito com oportunidade, né? Mas não necessariamente você precisa ficar caçando oportunidade. Você pode realmente estudar. E outra coisa que vendem muito na internet, assim, não tem bala de prata. Não tem uma receita de bolo, né? Exato. Sabe? Não é algo que eu vou te dar um produto e você vai vender muito aquilo ali, entende? Então, realmente, você tem que fazer uma análise de mercado, você tem que entender qual o nicho. Normalmente, o que eu falo para meus clientes é qual o nicho que você se reconhece trabalhando naquilo ali para o resto da sua vida. Ativamente, né? Sabe? Porque tem muita gente que foi isso. Tem muita gente que tem a vontade de empreender, mas não faz ideia de como está o mercado, com o que vai empreender. Você vai fazer essa parte da venda do produto, que serviço ou produto você vai vender, e aí vira um pouco do empreender no escuro oficialmente, porque você realmente não tem a vontade, mas não sabe por onde começar. Exatamente. E assim, e tem muito do que eu ouço de empreendedor falar assim, esse mercado já está saturado, já tem muito. Para mim, assim, sinceramente, não existe, raras exceções, mercado saturado. Existe muitas empresas ruins fazendo um trabalho ali dentro, sabe? Então, imagina se você abriria um banco com o tanto de banco que tem aberto. Se o Nubank tivesse enxergado isso como o mercado saturado, não teria reinventado o banco. Hoje nós temos bancos digitais. Hoje, quem não tem uma conta digital aberta? Sabe? Justamente por essa oportunidade de enxergar e falar assim, opa, esse mercado aqui pode estar saturado, mas eu posso oferecer um serviço melhor. Então, acho que a ideia parte disso, sabe? E não também, importa o que você vai vender, né? O mercado, isso que você falou, do mercado saturado, que acaba que isso, vamos botar como ludibria muito as pessoas. As pessoas ficam naquela ideia de, não vou investir nisso, eu tenho vontade, eu analisei o mercado, mas está saturado, mas eu quero criar algo nisso. Você acha que parte um pouco também do empreendedor ter inovação, fazer o diferente naquilo que já está saturado? Total. A inovação é o primordial. E muito das inovações passa muito por até fazer o básico muito bem feito, sabe? Para que você realmente chegue numa inovação. Então, o empreendedor também tem que ter essa consciência de que fazer o início, não pular etapas também é importante, sabe? Você ter uma rede social entregando um conteúdo de qualidade, você ter um site responsivo que entregue tanto para celular quanto para o computador, que tenha uma plataforma confiável, que o cliente consiga entrar no seu site, visualizar o site e ter a segurança de finalizar uma compra, sabe? Isso tudo atrelado, depois você pode pensar em inovações para dentro do seu negócio. Você sente que hoje talvez os empreendedores não entreguem o básico e aí não façam o necessário, depois apostem no possível, e aí depois que passou por isso, aposta ali no impossível, na novidade. Você acha que essa escadinha que seria o ideal não é seguida hoje em dia? Eu acho que o empreendedor, às vezes, fica muito preso numa questão do básico, muitas das vezes. O que eu enxergo muito de início dos clientes que eu tenho acompanhado? Por exemplo, tem cliente que ele foca muito nas redes sociais. Produz muito conteúdo nas redes sociais, bacana, entrega conteúdos legais ali dentro, só que aí direciona o cliente para o site. Quando direciona para o site, está um site capenga, está um site ruim. Aí você perde a venda ali. Perde a venda, sabe? Você não passa essa credibilidade que você estava passando nas redes sociais, chega no site e não tem esse impacto. Ou poderia estar vendendo muito mais se tivesse um site responsivo, um site bacana. Então, tem essa balança que você tem que equilibrar realmente. Esse arroz com feijão é um todo, sabe? É você conseguir enxergar que você precisa ter um conteúdo bacana junto com ferramentas adequadas.
E isso que você falou dessas estratégias de, por exemplo, você fazer todo ali o caminhar, né? O caminhar do usuário, aí ele vai para uma rede social que está toda bonitinha e direciona para um site que é para venda oficial do serviço ou produto. Isso é e-commerce. O que seria o e-commerce? Boa, excelente pergunta. Eu gosto de realmente deixar isso claro, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho um site, mas eu vendo pelo Instagram, mas eu não tenho um e-commerce. Você tem um e-commerce. Qualquer venda online é um e-commerce. Tá? Então, se você está vendendo pelo WhatsApp, você está vendendo pelo Instagram, você está vendendo por um site, um marketplace. Marketplace é Mercado Livre, Amazon, Shopee. Você tem um e-commerce. Então, qualquer venda de online é um e-commerce. São pontos de venda diferentes. Se você vende um produto ou serviço no online, isso eu considero e-commerce. Exatamente. Você já tem um e-commerce. Então, definindo, o e-commerce é venda online. E aí, o empreendedor que, por exemplo, ele precisa da Impulsa e-commerce. Justamente impulsionar essa área de venda da loja virtual, vamos colocar assim. Mas qual é o principal gargalo que você vê quando o empreendedor chega até a Impulsa e-commerce e fala, olha, eu não estou conseguindo vender? E às vezes nem considera aquilo que ele faz um e-commerce, já começa por aí. Qual o principal gargalo que você enxerga nisso? Processos. É bem do que eu falei de não ter processos definidos. Às vezes ele tem um processo onde ele dá uma atenção, mas tem várias falhas em volta disso, sabe? Então, reunir esses processos, e eu sempre falo assim, Luana, a venda não acontece por acaso. Ninguém tropeça no seu site e clica em comprar, sabe? É um processo que tem que ser muito bem redondo para que a venda aconteça. Então, eu encontro empreendedores que falam assim, Marcos, eu gastei R$5.000 em campanhas de ads e meu site não está vendendo. Bacana. Vou abrir o seu site está ruim. Vou olhar nas suas redes sociais, tem postagem de 3 meses atrás. Sabe? Essa é a parte do processo. Essa é a parte do processo. Ele pulou alguns processos, já foi diretamente para impulsionamento em gestão de tráfego. Aí, o que acontece? O que o gestão de tráfego ele entrega? Ele aumenta, ele potencializa aquilo que você tem. Se você tem um site ruim, ele vai potencializar aquilo. Se você tem uma rede social ruim, ele vai potencializar aquilo. Sabe? Então, a culpa, normalmente, o empreendedor iniciante fala assim, tráfego pago não serve para o meu negócio, porque eu botei dinheiro lá dentro e não tive retorno. Aqui o da bola de prata, né? Que você Exatamente, você sabe? Não tem uma receita, sabe? Você realmente precisa ter todos esses processos bem estruturados para que você, de fato, para que a venda aconteça, como eu te falei. E o empreendedor que precisa da Impulsa e-commerce não sabe disso. Quais os serviços que vocês oferecem hoje para o empreendedor? Bacana. Hoje eu tenho um programa de consultoria, tá? Que é um acompanhamento de 90 dias, de 3 meses, onde a gente faz encontros ali online. A cada 15 dias a gente tem um encontro online, a gente conversa sobre as metas que a gente definir, tá? Mas entre esses 15 dias, óbvio que ali no contato no WhatsApp, tá sempre ali conversando, dando orientação, acompanhando. Atendimento próximo, né? O atendimento próximo para mim é muito importante, sabe? Para o cliente realmente não se sentir abandonado dentro do processo. A gente estava conversando até antes aqui da gravação da solidão que é empreender, sabe? Então, a consultoria traz muito próximo do cliente para que eu consiga estar ali do lado dele para o que ele precisar, tá? Então, esse é um produto que a gente vende de consultoria, tá? Tem um produto um pouco mais rápido, que é de tutoria, que são apenas 3 encontros, onde eu pontuo algumas coisas mais específicas para o negócio, tá bom? E também a gente faz a construção de site. Foi algo que eu observei, era um produto, era um serviço que a gente não fazia internamente, a construção de site. Eu passava isso para outras pessoas, mas acabava que isso impactava muito, porque eu chegava muito cliente de início de negócio, falava assim, Marcos, beleza, eu quero vender online, mas eu não tenho site. Aí eu passava para alguém para iniciar o site, para voltar para a consultoria, sabe? Então, assim, aquele processo a gente ficava meio dividido. Então, eu resolvi... Unificar tudo? Trazer tudo, né? E também uma forma até estratégica, falando abertamente, de que o cliente, entregar o site para o cliente, ele enxergar de fato que ele precisa de uma orientação. Não basta ter o site. Que é difícil isso também, né? O empreendedor identificar. Porque você falou isso, de trazer, de proporcionar o atendimento próximo. Chegar o empreendedor para você, aconchegar ele ali, né? E é difícil porque o empreendedor empreende sozinho. É isso. E isso foi para você um pouco no começo, quando você não tinha noção do empreendedorismo e aí começou a empreender. Você se sentiu empreendendo no escuro, como muitos falam? Nossa, total. Era muito buscar até o conhecimento no escuro. Eu não tinha, na verdade, não tinha empresas que davam essa orientação de como empreender, quais são os caminhos das pedras, sabe? Por mais que, como a gente falou, não tem bala de prata, mas tem um direcionamento adequado para aqueles processos que a gente precisa, sabe? Então, eu acabei pulando muitos processos.
Eu lembro muito de quando eu saí da CLT, em 2018, tiveram 2 pontos que me marcaram muito, sabe? Um desses pontos foi eu fui num evento de e-commerce. Falei assim, eu vou nesse evento de e-commerce porque eu trabalho com e-commerce, então eu conheço tudo, então eu vou lá para saber como tal. Cheguei lá e eu vi que eu não trabalhava com e-commerce. O que eu fazia era embalar caixa e colocar nos correios. Sabe? Era um universo tão abrangente, com tantas coisas que poderiam englobar, que eu achava que trabalhava com e-commerce. Porque tinham muitas variáveis ali dentro que eu não absorvia para dentro do meu negócio. Que porque você eu não tinha até conhecimento. desconhecia, né? Desconhecia totalmente. Não tinha conhecimento. Então eu falei assim, caramba, preciso rever tudo, preciso sentar e preciso estudar. Porque o que eu faço no dia a dia, eu estou colocando meu negócio está andando. Mas ele está só andando, sabe? Ele não vai crescer para lugar nenhum porque tem diversas etapas que eu pulei. Então, eu tive que voltar algumas casas, tive que realmente estudar, me especializar. E eu digo que o e-commerce eu estudo todos os dias, porque é necessário estudar todos os dias sobre. E até para fazer essa entrega também, identificar o que muitos empreendedores não identificam, né? Justamente por essa ganância que é importante para você fazer o seu empreendimento crescer, mas que fica meio que cego para alguns pontos que estão ali, que precisam ser revistos e acabam precisando contratar um serviço como a Impulsiona E-Commerce para identificar esses processos que estão, como a gente falou anteriormente, como gargalos, né, Marcos? Exatamente. E é muito comum, sabe, Luana, um desses gargalos, quando um empreendedor começa a vender, que ele fica assim, caramba, meu negócio está dando certo, estou vendendo e que maravilha. Ele fica muito preso ao operacional. Ele fica muito preso ali em embalar produto, postar nos correios, aquilo ali não dá tempo para ele, porque às vezes começa a crescer os envios de fato, sinal que está dando certo o negócio, só que ele vai acabar naquele gargalo ali, porque ele fica distante do operacional, ou melhor, ele fica no operacional distante para organizar o negócio dele, sabe? Então, é bacana quando eu indico isso dentro da consultoria, de mostrar para o empreendedor que às vezes ele tem que se distanciar do operacional, ele tem que ficar mais no estratégico. Porque e ter alguém para gerenciar aquilo, né? Exatamente. Você acha que às vezes o empreendedor, ele, justamente por isso que a gente falou de essa ganância, essa vontade de fazer o negócio crescer, e aí aquilo é um turbilhão, porque quando vem muita coisa ao mesmo tempo, você acaba querendo participar do operacional mais do que é preciso, e acaba não deixando as demandas para quem deveria fazer, que é a equipe, e aí, enfim, vira uma bola de neve. O perfil do empreendedor normalmente é descentralizador. Ele acaba assumindo diversas funções. Às vezes o empreendedor é o marketing, é o atendimento ao cliente, é o financeiro, e você acaba acostumando com aquilo e se apega àquela função de falar assim, opa, peraí, eu não vou passar isso aqui para ninguém, isso aqui sou eu que resolvo, isso aqui depende de mim, não vou passar para ninguém. E em algum momento você precisa realmente passar aquele serviço, aquela função, porque senão você vai ficar agarrado àquilo ali e vai te impedir de ter um crescimento maior, justamente porque você fica distante do estratégico. Você não vê os números, você não vê as métricas do seu negócio. Sabe? Porque você, às vezes, está só embalando o produto e botando nos correios. Quando você ajuda os empreendedores assim com esse atendimento, e você acaba ajudando também eles a identificarem esses gargalos, essas dificuldades ali do dia a dia do negócio. Qual é o principal retorno que você tem deles? E aí você pode até citar alguns cases de sucesso que deram certo, que você entrou com a Impulso E-Commerce e que você conseguiu alavancar aquele negócio mais do que já estava alavancado. Bacana. Eu tenho um cliente agora que é do nicho de modas, ela é daqui do Rio de Janeiro, e ela já tinha uma operação em andamento já há algum tempo, já tinha 2 anos de operação de andamento, e no início do ano passado, ou melhor, no meio do ano passado talvez, ela largou a CLT porque ela conciliava igual a mim, né, e passou a se dedicar 100% ao e-commerce. E ela já tinha uma presença no digital muito bacana, ela produz conteúdo no Instagram, já tem alguns seguidores, tem um WhatsApp que ela tem um grupo, então ela mostra ali os produtos que ela vende. Então ela já tinha alguns clientes. Só que o site dela era um site que eu chamo de catálogo, que era um site só produto. Não tinha nenhum direcionamento dentro do site para que pudesse direcionar o cliente, sabe? Então, quando ela iniciou com a gente, ela faturava, foi em outubro, ela chegava a faturar por mês assim, em torno de 15 a no máximo. O top dela foi 20 mil reais, tá? Em outubro. Então, iniciou, a gente teve um contato com ela, a gente definiu os processos, né, organizou algumas questões. Em novembro, que foi o mês da Black Friday, e já com um site já bacana, ela passou a vendeu 65 no primeiro mês. Nossa, duplicou, né, a renda. Sabe? E, é o lucro que ela tinha. Exato. O faturamento dela, sabe, deu um boom absurdo. Muito por definir processos, por se distanciar um pouco do operacional. E ela falou, Marcos, eu tô distante da operação que eu ficava ali realmente presa. Desapego, né? Desapego, exatamente. E eu consegui ver o meu negócio crescer.
né? E ela chegou a bater agora, em dezembro, ultrapassou R$100.000 de faturamento, sabe? Então, ela, sim, Teve uma crescente ali. absurda, sabe? Claro que janeiro agora deu uma queda por conta que janeiro é um mês mais brando realmente para compras, principalmente para moda. A gente sabe que tudo que engloba janeiro é um mês complicado, né? Cada segmento tem a sua temporada. Exato. Né? A gente sabe disso. Exato. Mas ela tinha um potencial, por exemplo, de novembro, que é um mês, é o maior mês para vendas online, que é onde tem a Black Friday, né? Ela tinha um potencial de vender até mais do que dezembro, do que ela vendeu em dezembro, que foi mais acima de 100 mil. Então, foi muito o feijão com arroz ali, o básico foi muito bem estruturado. Ela já tinha uma presença online, já tinha uma base de cliente, foi realmente arrumar a casa, sabe? E ela conseguiu enxergar isso. Isso é muito legal que você falou, arrumar a casa, que é difícil, porque você falou que os empreendedores, você identifica muito isso, os empreendedores eles se sentem apegados, né? Aquele apego aos processos. Aí é difícil delegar para que uma outra pessoa assuma a sua função. E aí concentra muito, né? E você falou muito do perfil do empreendedor que é descentralizador. Qual, assim, no geral, não só no seu segmento, no nicho que você atua hoje, mas no ramo que você atua, mas qual que você acha que é a maior falha do empreendedor hoje? Hoje você faz parte de um clube de empreendedorismo, que é o Clube Empreendedor Brasil, e a gente trabalha justamente unindo empreendedores. O objetivo é conectar e não necessariamente que isso vá gerar negócios. Com certeza. Que isso seja um clube, literalmente, como o próprio nome diz, mas que um local de pertencimento de empreendedores. É isso. E aí, com certeza, com a troca que você tem mútua com muitos empreendedores, você deve ter identificado possíveis falhas no discurso, até de vender, apresentar o próprio negócio, ou até explicar qual é o gargalo ali que ele está enfrentando no negócio dele. Qual que você diria que é a maior falha hoje do empreendedor? Olha, a falha do discurso, eu não vou nem entrar ainda nesse, até antes desse mérito, eu vou entrar na questão do imediatismo, sabe? Até do comportamental, até antes do discurso. Sabe? Porque quando o empreendedor inicia um negócio, ele tem um negócio já rodando, ele fica ávido para ter um resultado o mais rápido possível. Sabe? E às vezes ele acaba enfiando os pés pelas mãos justamente por conta disso. Eu costumo falar que a disciplina te leva a lugares onde a motivação não chega. Sabe? Ou seja, no início você está motivado, você quer aquilo ali, você dá seu gás todo, mas se você vê que o negócio não está acontecendo da maneira que você imaginou, sabe? Porque você planeja, você pode planejar, mas não necessariamente vai acontecer daquela forma. Você trabalha com expectativa, né? Exato. O tempo todo. E eu vejo que muitos empreendedores se frustram porque eles colocam essas expectativas lá em cima, dentro do que ele imaginou que seria para o negócio dele, e acaba se espelhando nos vizinhos, sabe? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então ele fica... Não, porque o fulano de tal vende muito, então eu vou vender nesse nicho aqui, porque também vou vender muito. Mas, primeiro você não sabe o que de fato acontece com o fulano de tal, né? Então, o que eu vejo muito do empreendedor como falha, assim, até de comportamento, é esse imediatismo para que as coisas aconteçam e enxergar realmente que o que precisa dentro do e-commerce, de qualquer negócio, na verdade, é disciplina, é consistência. É você saber que você precisa fazer aquilo ali durante muito tempo para que você tenha resultado. E esse aspecto, vamos dizer assim, ávido, de imediatista, que você quer que tudo aconteça muito rápido, sem processo. Você quer que aconteça rápido, porque a empresa do nada decolou e foi isso que eu quero a mesma coisa. Mas você não sabe o dia a dia da outra empresa, você não sabe que tipo de consultoria aquela empresa teve para conseguir aquele resultado. Você sente que, às vezes, a própria proposta do clube de unir e conectar empreendedores, às vezes fica só naquela coisa do negócio, fechar negócios, até as conversas são voltadas para isso, podendo explorar mais o humano, que por trás de todo empreendimento existe uma pessoa que empreende. Você acha que foge um pouco desse tipo de conversa? E talvez isso seja um problema hoje dos empreendedores não se conectarem, não existirem lugares e espaços para que se conectem? Porque tudo tem a ver com negócios? Exato. Eu já identifiquei algum comportamento desse em algumas pessoas que eu conversei aqui dentro do clube, desse imediatismo em ter resultado para trazer negócios, né? E a gente estava conversando antes justamente sobre esse ponto, que eu acho que o negócio acaba sendo a consequência do network que você vai fazer. Então, quando você está aberto ao network, a falar sobre o seu negócio, a talvez ajudar quem está ali do seu lado, de repente, ajudar que eu falo não é com conhecimento, mas às vezes é ajudar ouvindo. Sabe, tá ali realmente ouvindo sobre o negócio dele e você trocando experiências, sabe? Não necessariamente você vai fechar um negócio com aquela pessoa que você está conversando no clube ou nos encontros que vocês promovem, sabe? É muito realmente, Marcos, vou muito para trocar
ideia, trocar experiências, você me contar casos que aconteceram dentro do seu negócio, e eu falando, caramba, realmente, se acontecer comigo, eu vou seguir essa linha aí que você seguiu, que talvez seja interessante para mim. Uma troca mesmo, Uma né, troca. Marcos? Uma troca. E isso eu acho que muitos empreendedores que fazem parte do clube sentem falta. Porque, como você mesmo disse, esse empreendimento no escuro é muito difícil, porque a sua rotina, às vezes, é muito solitária. Então, às vezes, é difícil você encontrar um outro empreendedor que enfrente as mesmas dificuldades, os mesmos dilemas, mas que você não tem uma troca ativa. E aí uma escuta ativa também, como você disse, né? Empreender é muito solitário, né? E você tem que realmente ter uma cabeça boa para isso. Eu vou contar até uma situação que aconteceu comigo lá atrás, logo depois que eu saí da CLT, que eu resolvi, falei assim, não, vou sair da CLT e vou realmente me dedicar ao meu negócio na época de cosméticos, né? Em 2018. E lá eu falei assim, comecei a trabalhar de casa e eu não me adaptava de jeito nenhum a trabalhar de casa. Eu falei assim, gente, eu não consigo, parece que eu não estou trabalhando, aquilo ali realmente, sabe, me trazia um sentimento ruim. Eu falei assim, bom, preciso sair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar um espaço no coworking. Eu vou ver outras pessoas trabalhando, eu vou ter uma rotina de sair de casa, eu vou estar me sentindo pertencente de algum lugar onde as pessoas trabalham de fato, né? E foi o que eu fiz, eu aluguei um coworking. E eu confesso que naquele momento que eu estava trabalhando de casa, eu ficava me perguntando assim, será que eu fiz a coisa certa em ter saído do meu emprego? Se me chamarem de volta, acho que eu vou aceitar. Porque eu não tô feliz, sabe? Por mais que eu larguei aquilo ali, apostando no empreendedorismo, sabe? Mas naquele momento eu não estava feliz. E eu procurei realmente para sair, né? Sair de dentro de casa e fui aluguei um coworking. Luana, para mim é muito marcante. Eu cheguei na minha mesa, eu aluguei o espaço no coworking. Eu lembro que eu estava arrumando a minha mesa lá, sabe onde você bota sua caneta do lado, arrumando meu computador. Eles deram um brindezinho que eu botei, eu estava arrumando o brindezinho, meu telefone tocou. Meu telefone tocou naquele momento, olhei um número estranho, falei assim, tudo bem? Olha, aqui é da empresa tal, a gente queria te chamar de volta por um valor X, com benefícios Y. Topa voltar aqui para trabalhar com a gente? Naquele momento, se eu estivesse em casa, eu tenho certeza que eu teria aceitado. E eu teria largado a empresa. E naquele momento que eu estava ali dentro do coworking, eu olhei e falei assim, sabe, eu fiquei parado com o telefone no ouvido, assim, olhando em volta. E eu falei assim, não aceito. Eu tô num projeto novo, eu tô caminhando bem, sabe? Desesperado. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? O ambiente te influenciou O ambiente também. me influenciou. Mas eu me mantive firme na minha decisão de que não era aquilo que eu queria voltar, né? Que realmente eu decidi empreender. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, agora não tem jeito. Agora é faca nos dentes e vamos para cima. Vou ter que fazer isso aqui dar certo. E hoje, como que você enxerga a Impulso E-Commerce? Depois dessa virada de chave do trabalho CLT, que às vezes não sempre é muito desejada, porque é uma coisa fixa. É o primeiro. Eu acho que a primeira etapa da vida é você ter um trabalho muito fixo que te dê uma independência financeira de certa forma e que você se sinta tranquilo. E aí depois você vai para um novo desafio, que foi o que aconteceu com você. E é o que acontece. Esse movimento é muito recorrente entre quem empreende. Hoje, como que você enxerga essa virada de chave na sua vida, migrando para o empreendedorismo voltado para o e-commerce, que é com o Impulso E-Commerce? A virada de chave já para o Impulsa, eu tenho uma satisfação muito pessoal, porque é um projeto próprio, meu, onde eu idealizei do zero, onde eu criei a marca, eu criei a logo, quer dizer, tive ajuda, obviamente, de profissionais, né, para isso, mas eu participei de todo o processo para a criação da marca, né? E eu não pulei nenhum processo nessa etapa. Justamente, eu fiz o que deveria ter feito, sabe? O tempo inteiro eu falei assim, não, olha, eu preciso abrir um CNPJ de fato, ou vou ficar agindo ali na ilegalidade, sabe? Vou, não, faço CPF, não emito nota. Não, preciso de um CNPJ. Olha, preciso registrar minha marca, sabe? Vou contratar um escritório para registrar minha marca, para que minha marca seja registrada. Preciso ter um site, preciso ter uma rede social, preciso entregar conteúdo. Então, todo aquele processo das etapas, eu tive orgulho de participar, realmente de focar em tudo. Então, hoje eu me sinto muito orgulhoso de ter tomado aquela decisão lá atrás, em 2018, de ligar o telefone e falar que eu ia empreender, sabe? Então, acho que aquela decisão lá de trás foi a consequência que me trouxe e até Impulsa, e as oportunidades que ele vem me trazendo, né? Para mim tem sido muito gratificante. E agora eu vou pedir para que você se direcione para essa câmera e explique um pouquinho do seu negócio, trazendo esses potenciais clientes que não são só do Clube Empreendedor Brasil, mas todo aquele público que vai ser atingido por esse podcast. Legal, gente. Bom, eu sou o Marcos Lemos, como eu falei aqui na nossa conversa com a Luana, eu trabalho com e-commerce desde 2016. Em 2021, eu resolvi transformar esse conhecimento em consultoria,
onde eu abri a minha empresa Impulsa E-Commerce. Vocês podem achar Impulsa E-Commerce, @Impulsa E-Commerce no Instagram. Nós trabalhamos com direcionamento para novos negócios, ou se você já tem um negócio próprio e deseja impulsionar seu negócio no online. A gente trabalha com consultoria, a gente trabalha com construção de site, a gente dá todo o direcionamento para que você consiga performar as suas vendas online. Seja em marketplace, seja se você vende no Instagram, se você vende no WhatsApp, ou se você precisa realmente de uma plataforma, de um site próprio para vender o seu produto ou seu serviço. Maravilha, Marcos. Olha, muito obrigada por esse bate-papo. Aprendi muito sobre e-commerce. A gente que vive ali embaixo da comunicação, quando a gente tem a oportunidade de conversar com outros empreendedores, é muito legal, porque particularmente nunca pensei em empreender. Mas quando a gente trabalha em um ecossistema que promove o empreendedorismo e a gente tem essa troca ativa de conversar sobre empreendedorismo, quem empreende e quem vive isso no dia a dia e, enfim, às vezes está passando por uma problemática absurda e aí consegue dar a volta por cima, é muito bacana. Então, muito obrigada por esse espaço para apresentar o Impulso E-Commerce para outros empreendedores que fazem parte da nossa comunidade, mas também para aqueles que serão atingidos e impactados por esse podcast. E é isso, mais um episódio do Clube Empreendedor Brasil. Dessa vez foi com o empresário da Impulso E-Commerce, Marcos Lemos, e até a próxima.